eu li um artigo um tempo atrás de um pesquisador húngaro que analisa a realidade americana, em que ele diz que nós estamos numa crise de ansiedade, além de uma crise sanitária. Certamente. Tá? Porque ele faz um comparativo lá com o ataque terrorista às Torres Gêmeas, que as pessoas, o ataque terrorista foi numa terça e no sábado da mesma semana os museus estavam abertos, que as pessoas tinham essa necessidade desse abraço que os museus oferecem para elas. Exatamente. E aí ele lista uma série de medidas que podem servir de orientação para que os museus voltem ao funcionamento, entre aspas, normal. Mas isso é uma outra realidade. A cultura de visitar museus que se tem lá no país que ele estuda facilita, proporciona e coloca o museu nesse patamar de importância pela sociedade para que eles sirvam de alento em momentos como esse. Uhum. Nós aqui estamos fazendo o que podemos, né? Na maioria dos casos, alguns até dando murro em ponta de faca, oferecendo recursos próprios para que algumas iniciativas avancem dentro dos museus. Mas a gente tem esse distanciamento. Nós somos um país que consome os museus, principalmente no modelo que nós estamos propondo museus. Né? Um museu mais respeitoso com o entorno, um museu que converse com as pessoas, um museu que não fique naquela comunicação vertical tradicional, ou como a senhora bem frisou também, que as pessoas têm que saber andar com as mãos para trás, saber ordenada e tal. Um museu como espaço plural, de fato. E aí vem essa avalanche, que é essa pandemia que nos compromete. Projetos que tínhamos em andamento, perspectivas que poderiam ocorrer, e nessa muitos museus podem vir a não sobreviver. É verdade. Não conseguirem passar desse lugar que já é comum, né? E dali não passa e vai se restringindo a tal ponto que não consegue mais abrir as portas. E eu fico pensando, a gente não sabe, e é um dos propósitos das nossas conversas, né? A gente sempre procura provocar nesse sentido o convidado, sobre que tipo de museu pode sair. Mas agora eu já fiquei pensando, que tipo de museu pode sobreviver a isso? Porque pode ser que nós voltemos a um modelo ainda mais estoico, ainda mais funcionando como mini mausoléus de algumas celebridades locais, de alguns coronéis, e, sinceridade, eu não sei o que vai sair disso, mas meu principal temor é que alguns museus podem não sobreviver a essa crise que está acontecendo. Olha, isso pode acontecer porque também algumas pessoas não vão sobreviver a essa crise. E a precariedade da vida faz com que tanto seres humanos quanto seres institucionais, que no fim das contas são também seres produzidos por seres humanos, podem não sobreviver. Mas eu acho que sempre existe esperança quando a gente entra em diálogo, porque o diálogo é a melhor forma para fazer com que as pessoas se compreendam, né? Às vezes o diálogo é até difícil, fica virando monólogo, mas uma hora encaixa o diálogo. E o museu, a instituição museu, é necessariamente um ente dialógico. Eu já escrevi um pouco sobre isso num texto que eu defendi na Argentina, num seminário que a gente fez lá na Universidade de Avellaneda. Qual é o lugar do museu nesse mundo? O lugar do museu é um lugar de conhecimento, é muito importante, porque para isso fomos treinados, para pesquisarmos e colocarmos as nossas pesquisas, os mais diversos temas possíveis, encaixadas com os objetos que estão ali, para que então esses objetos conversem com o público. Porque existe essa celeuma, né, e essa confusão de os objetos falam. Os objetos falam por intermédio de interlocutores que são pesquisadores. Se ninguém pesquisar nada, não vai adiantar ficar olhando toda a vida para uma caneta maravilhosa, ou para um pote de cerâmica, ou para uma indumentária indígena, que ela não vai falar nada com ninguém.
porque é preciso que haja uma mediação. Essa mediação é fruto de pesquisa, porque também nós não podemos falar barbaridades, sem ter segurança, falar as coisas. Não. Para isso existe o estudo. E quanto mais estudarmos, mais saberemos. E mais portas podemos abrir para outros que talvez não tenham chance de estudar tanto quanto nós estamos tendo de estudar. Nós, que eu digo, todos os profissionais de museus. Então, se para isso fomos formados, temos que ter essa consciência. Quanto mais pesquisa, mais divulgação, para que o diálogo aconteça. Então, se o museu é um ente de conhecimento, se o museu é um ente de divulgação, né? Ele também se torna um ente de educação, porque a educação precisa ser compreendida no sentido da formação das pessoas. A informação nos ajuda a formar, porque quanto mais temos informação, podemos separar o joio do trigo e descobrir o que é que nos forma como pessoas. Uma coisa que, infelizmente, perdemos com esses séculos cheios de vaidades, egos, políticas dissonantes, né? E poucos estadistas e muitos ditadores, o que acontece? A gente perdeu a competência de olhar os verdadeiros valores da vida. Verdadeiros valores da vida são aqueles que ficam na nossa memória de longa duração e que eu trabalho com isso muito na saúde cultural. A honradez, a ética, a empatia, né? O respeito. É impressionante como hoje falar de bênção de um pai para filho é ridículo. Se um pai disser a um filho assim normalmente, eu lhe abençoo, meu filho, parece ridículo. Isso aí é de outra geração. Deus me livre, negócio de bênção. Vai estar envelhecido, meu pai. Quer dizer, perdeu o sentido do sagrado, da espiritualidade, que é completamente independente de hábito religioso. Um pai que diz, eu lhe abençoo, meu filho, ele está dizendo, eu lhe dou o melhor de mim, eu lhe abençoo com as melhores bênçãos da saúde, da paz, da alegria, para que você viva, meu filho, plenamente. É isso. Mas as pessoas misturaram, porque como houve a perda de Deus, todo esse sentido que veio depois dos iluministas, tão iluminados, né, que acabaram perdendo Deus pelo caminho, então a gente ficou sem rumo. Eu me lembro do professor Saja, que falava disso, muito engraçado, mas também muito profundamente. O professor Saja era um professor de filosofia que tínhamos aqui na universidade, um amigo incomensurável. Ele disse que chegou um determinado momento que o ser humano olhou e disse, bom, Marx morreu e a vida está como está. Nietzsche morreu e a vida está como está. Parece que Deus não existe mais e eu não estou me sentindo muito bem. Então, é mais ou menos assim, quer dizer, a gente perdeu o nosso mito, perdeu a capacidade de olhar para cima. Repara, que coisa interessante. Quando a gente fala de musa, Templo das Musas, nada mais é do que, na Grécia Antiga, né, em todo o Egito também isso existia, Alexandria, tinha o Templo das Musas. O que era esse Templo das Musas? Um lugar de meditação, de fruição espiritual e intelectual, que as pessoas iam para melhorar o seu espírito, para elevar seu espírito. Então, o templo de Epidauros, que algumas vezes você já me ouviu falar, talvez em alguma aula, ele mostrava o seguinte, as pessoas que iam lá iam se tratar de, por exemplo, dores nas pernas. Mas, para entender as dores nas pernas, fazia-se uma anamnese bem completa, porque podia ser que a dor na perna fosse uma dor que era uma dor mental, uma dor emocional, né, uma dor psicológica, ou poderia ser mesmo uma dor física, mas que também levava a outros tipos de dores possíveis. Então, o médico lhe dizia, bom, eu detectei isso, você vai tomar tais medicamentos, tais infusões, tais chás, ungüentos e tal, mas você também vai no ginásio para você ver, praticar algum esporte, alguma educação física que faça melhorar a sua dor. Você vai no estádio para você olhar como lutam os gladiadores, como lutam os cavaleiros, né, com as bigas, etc., os jogos esportivos, e ver como o corpo humano se desenvolve com a competência daqueles que se exercitam, para que você se inspire para se exercitar. Você vai ler tais e tais assuntos, você vai assistir tal peça de teatro que pode lhe ser útil, e você vai ao Templo das Musas, porque lá você vai se inspirar, vai melhorar seu espírito e vai avançar na sua cura. Ou seja, era uma situação holística,
completamente, um verdadeiro spa total e completo. Se o museu fosse assim, integral desse jeito, o museu estava feito. Mas, o que fazer com isso? Significa que as pessoas tinham respeito e cuidado com os outros. Olhavam o outro de forma mais integral. Escutavam o outro. Hoje em dia, a gente não consegue escutar, e é por isso que tem tantas confusões. As mulheres precisam de voz, aí gritam, arrancam o sutiã, passou aquela fase difícil, complexa, em que tinham que mostrar tudo diferente para poder ser ouvidas. As crianças nunca são ouvidas. E elas têm uma competência fantástica. Eu vejo um blogzinho que aparece aí no Instagram, uma coisa, que é frases de crianças. As crianças dizem coisas mais fantásticas e verdadeiras, do tipo do Rei Tanu. E simplesmente a gente não ouve isso. Ou seja, a gente perdeu a capacidade de olhar o outro integralmente. Uma criança não é simplesmente um tati-bitati, é um ser humano completo, mas que está em fase de crescimento, de estruturação. Então, ela é capaz de absorver coisas, de aprender coisas, e é mesmo na infância que a gente tem competência para ensinar mais, porque ela é uma esponja, está aberta a tudo, e os museus deviam investir, a educação devia investir. E, da mesma forma, as crianças estão completamente ainda imunes a uma série de coisas, porque elas estão limpas, elas estão com o organismo completamente aberto. Então, olha que coisa bonita a gente interpretar a vida com esses valores. Mas a gente perdeu essa espiritualidade, que era, como eu comecei a dizer, o templo das musas para os museus, que era o lugar de elevação de espírito. A gente perdeu isso também na vida cotidiana. Os seres humanos adultos estão correndo em busca de algo. O que é esse algo? Sucesso, projeção financeira, pessoal, né? Social, mas aí vem uma doença terrível e acaba com tudo isso. Por exemplo, a pandemia. Estamos todos parados, não tem ninguém aí podendo fazer nada de muito grande como gostava de fazer. Os belos carros estão na garagem, né? As belas roupas estão nos armários, os sapatos de $2.000 estão guardados, você não pode sair. Então, vejam que talvez essa pandemia tenha dado a gente uma regra e compasso para interpretar o ser humano no mundo. É claro que eu gosto de tomar uma boa champanhe de vez em quando. E fico feliz de ver que alguém um dia inventou uma champanhe, uma bebida diferente, gostosa, saborosa. Claro, mas não é todo dia, nem toda hora, porque ela é cara. Mas isso é interessante. Agora, se a gente se pautar só por essa multidão, né? Multidão na elite, olha o que eu estou dizendo, porque todo mundo gosta de ser elite. Mas se a gente parar de pensar assim e pensar no dia a dia, a gente vai ver que a vida é tão mais simples, que a gente pode fazer um vinho caseiro e compartilhar do mesmo jeito, e que a gente pode rir junto. Tem coisa melhor do que rir junto. A gente rir, expandir, né, a capacidade, o raciocínio e a beleza do nosso espírito e chorar junto. Falece alguém, você está lá junto do amigo, tanto na dor quanto na alegria, né? A gente está voltando a ter, de certa forma, isso. Mas levou muito tempo que todo mundo só queria projeção social, projeção política, projeção econômica. Tanto que os nossos políticos, infelizmente, só pensam nisso. É uma coisa fantástica, que não pensa no ser humano, não pensa nem no filho do lado, porque o filho está na escola, ele está lá no Congresso, pintando e bordando, a ponto de um presidente dizer que ele usa o apartamento funcional, usava, né? Só para comer gente, não faço muita questão daquilo, não. Quer dizer, é doloroso falar uma coisa dessa. Dolorosíssimo, porque não tem nenhum tipo de valor ali dentro. Então, essa perda de valor fez com que a gente não dialogasse com todos os outros seres humanos, por exemplo, com os nossos indígenas. A gente já está dialogando muito agora com os africanos, os afrodescendentes, porque houve uma pressão muito forte de todo lado, mas os indígenas não conseguem fazer essa pressão. E a gente aprende tanto com eles. Eu vivi no Canadá 4 anos e meio, aprendi demais, por incrível que pareça, morava numa cidade maravilhosa, que era Montreal, muito cosmopolita, mas aprendi com os indígenas, com os museus indígenas, com a potência dos indígenas que ocuparam seu lugar e têm chance de ocupar seu lugar. No Brasil, a gente não tem isso. A maior dificuldade é fazer um congresso que você coloca os indígenas sendo ouvidos, porque é como se os indígenas não valessem atenção. Mas imagina o que eles sabem da natureza, o que eles sabem do mundo, do universo, e que podem nos ensinar. Então, essa incompetência para o diálogo está dificultando a vida de todos, especialmente dos museus.
E talvez por isso os museus terminem, aqueles que dialogam menos e que não encontram meios para o diálogo. Por quê? Porque eles poderiam sobreviver com o apoio da sociedade ao redor, com o apoio das pessoas que estão lá da mesma cidade. A gente precisa primeiro fazer com que as pessoas da cidade gostem daquele museu, se interessem por aqueles objetos, descubram sua história, para então falar para o mundo. É mais ou menos como aquela história, que eu não sei se é do Shakespeare de verdade, mas todo mundo diz que é. Primeiro você cuida do seu jardim, aí as borboletas vão chegar. Mas você não pode trazer a borboleta para um jardim bagunçado. A borboleta vai olhar aqui, que negócio é esse? Vou me embora daqui, vou voar no outro lugar. Professor Diego Ribeiro, acho que a senhora deve lembrar dele também. Quando nós questionamos ele também foi um dos nossos entrevistados, questionamos ele de que forma ele estava imaginando os projetos que ele coordenava trabalhando na rede, na internet. Aí ele disse que as redes que importavam para ele são as redes que estão mais fortes, que é das pessoas em torno desses museus. Fala a mesma coisa que a senhora disse, que a gente não precisa cuidar dessas nossas redes, e isso foge da lógica do turismo, né? Ou pelo menos inicialmente foge da lógica do turismo, e agora, considerando o cenário, eu acho, pelo menos, eu quero saber o que a senhora pensa disso, considerando o cenário, talvez os museus que sobreviverem vão ser forçados a se voltar para os seus públicos internos, justamente por causa de que o turismo agora é a última atividade a voltar, né? Professora, da minha parte, eu estou muito satisfeito, eu tenho muito a lhe agradecer pela boa vontade, por ter partilhado com a gente esse tempo, faz mais de uma hora que nós estamos conversando. É mesmo, nem parece. Também não achei demais. É muito bom saber que a gente tem contato com pessoas como a senhora assim, para discutir com a gente e aplacar um pouco essa inquietação que eu disse, que é o que nos trouxe até aqui. Obrigada por essa gentileza, viu? Na verdade, ter sido orientadora do Éder foi um presente, porque ele trabalhou tão bem e tão forte que quase que virou uma tese de doutorado. A gente tinha que cortar um pouquinho para poder dar conta, né, de ser um mestrado. Professora, primeiro, obrigado por eu ter lhe conhecido, por ter me permitido lhe conhecer. Eu que agradeço. A recíproca é totalmente... Aprendi toneladas de coisas contigo. Só consegui construir aquela dissertação com a sua ajuda. De parabéns. É por aí que a gente começa a plantar uma bela semente. É fazendo esse diálogo mais livre, né? Mais profundo, inclusive, mais sério, mas de forma lúdica. E é assim que a gente vai construindo e vai abrindo terreno. Vocês estão abrindo trincheiras, isso é muito bom.